Vamos ler o texto então, Gálatas capítulo 3, o versículo 23. E mais uma vez eu gostaria de pedir a sua atenção à leitura do texto, para que a gente pudesse compreender as coisas que serão ditas aqui nesta noite. Para isso é fundamental que você dedique atenção ao texto. E o verso 23 vai dizer assim: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de se revelar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De sorte que não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Filipenses, capítulo 3, verso 2: acautelai-vos dos cães. A gente precisa tomar cuidado com os cães. Quem são esses cães? Acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos glorificamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Diga comigo: não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Mas o que te faz pensar isto, Paulo? O que me faz pensar isto é que eu fui circuncidado ao 8º dia, eu sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que era para mim lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé, para o conhecer e conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Santo Espírito, esta é a tua palavra, por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos aqui aos teus cuidados. Fale com cada um de nós em nome de Jesus. Nós precisamos ser vivificados, instruídos, admoestados pela tua palavra. Nós precisamos da fé que ela produz. Nós precisamos da vida que vem pela tua palavra. Por isso, em nome de Jesus, nós clamamos a tua intervenção. Amém. Bom, amados, é interessante esses dois textos sobre aquilo que eu quero falar nesta noite, porque às vezes na caminhada algumas coisas que nos são muito elementares do ponto de vista da fé cristã
começam de alguma forma a serem deixadas de lado, a serem esquecidas, de alguma forma o olhar deixa de contemplá-las, e isso em alguma medida é interessante, porque o escritor aos Hebreus vai falar sobre isso. Existe uma estrutura da fé que nós precisamos superá-la, né? Ele chama de os princípios elementares da doutrina de Jesus. Mas volta e meia a gente precisa voltar o nosso olhar para aquilo que é mais essencial na caminhada com Jesus, porque senão a gente começa a flutuar, a gente não sabe mais onde o nosso pé está pisando, e aí a gente começa a partir de um ponto que sabe-se lá onde surgiu essa referência. E na fé cristã é a mesma coisa. Hoje se a gente tiver um olhar mais crítico para tudo aquilo que a gente chama de fé cristã na nossa nação, você vai pensar assim, da onde esse cara teve essa ideia, né? Da Bíblia, será que ele teve esse insight? Como que o cara prega isso? Como que essa pessoa fala isso? Como que ela ensina isso? E aqui existe, no texto que nós lemos, uma admoestação. Fique esperto. Você precisa ter cuidado. Cuidado com quem? Com os falsos obreiros, com a falsa circuncisão. Jesus já falou isso lá no Mateus capítulo 7 também, que é para a gente ficar esperto com os falsos mestres, os falsos profetas, os falsos ensinadores. Porque normalmente este ensino ele segue uma corrente natural no mundo, ou seja, de acordo com o correr do rio, de acordo com o leito do rio, você vai pregando. E o evangelho é necessariamente uma contracultura, o evangelho é necessariamente nadar contra a maré. Mas às vezes a gente acha que nadar contra a maré é o seguinte, é o cara ir na boate e a gente não. O que muda é só o lugar que a gente vai. Um acha que o lugar que tem que se ir é na boate, a gente acha que o lugar que tem que se ir é na igreja. Mas isso necessariamente não tem nada a ver com o evangelho. Porque o evangelho ele traz duas perspectivas significativas. Uma que é externa e outra que fala de uma realidade interna. E essa externalidade está sempre sob júdice. Ela depende desta realidade interna. Então a Bíblia vai dizer que se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres, serás salvo. Então, para mim, pouco me importa, ainda que seja necessário esta confissão. Mas ela me diz muito pouco. Você dizer que crê em Deus, que crê em Jesus, ela não significará nada se ela não vier acompanhado de uma transformação de vida interior. Crês tu que Deus existe? Faze o bem. O diabo também crê e treme. O demônio crê e treme. Então, às vezes você tem uma postura que ela é totalmente coerente do ponto de vista daquilo que foi estabelecido pela maioria. É daí que vem a estrutura daquilo que é maioral e daquilo que é moral. Eu tenho falado nos últimos dias aqui que eu tenho pregado que a nossa maneira de evangelizar tem sido dificultada, porque a gente não consegue mais pregar a partir da graça, a não ser da desgraça. Você precisa que o cara, de alguma forma, tenha uma vida totalmente deturpada para que o evangelho faça algum sentido para ele. Mas se o cara tiver uma vida boa, for um cara bacana, for um cara que paga as suas contas em dias, não tem nenhum problema financeiro, está bem com a sua esposa, seus filhos são bem educados, parece que a gente não tem nada a dizer a esse tipo de gente. Como se o evangelho fosse simplesmente uma conduta diferente. Ou seja, a gente fala assim, o cara só falta ser crente, né? O cara tudo certinho, o cara só falta ser crente, mas será que é isto? Será que é esta a proposta do evangelho? Será que a proposta do evangelho é me dar uma nova ordem moral, um novo código de ética, pura e simplesmente? E será que esse código de ética não serve para nada? Se não é uma ética, o que é? Se não é um valor moral, se não é um conjunto de normas que possa, de alguma forma, conduzir a minha vida? Se isto de fato não é o evangelho, o que é o evangelho? E se isto de fato não é o evangelho, por que isto faz parte do conteúdo das escrituras? Ou seja, por que nas escrituras está dizendo para você não matar, não roubar, não adulterar?
se isso não é o Evangelho? Para que isso está lá? Então, a palavra de Deus, o texto que nós lemos em Gálatas, vai falar um pouco dessa perspectiva que se relaciona com esse tipo de fala de Deus, como se isso fosse simplesmente uma lei. A primeira coisa que nós precisamos entender é que tudo que Deus diz é lei. Deus não diz algo que fica ajude-se meu ou teu para saber se é legal ou ruim. Deus fala algo, aquilo é. Deus não vai fazer, será, talvez, quem sabe, pode ser. Não, Deus falou assim, vire para a direita, pode virar para a direita, irmão. Ele não está falando, não, pode ser e pode não ser, você pode se dar bem ou pode não, irmão. Ele falou, vira para a direita, vira, pega toda a sua energia, pega o volante e vira para a direita. Porque Deus, Ele é a sua palavra, Ele não se desassocia da sua palavra. Tudo que Ele diz é Ele, é por isso que o Verbo encarna, é por isso que o Verbo se fez carne, é por isso que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então Deus e a sua palavra é uma realidade. Quando Ele diz assim, não mate, é lógico que é para não matar. Mas como eu entendo isso em relação a uma lei, eu entendo da seguinte forma, eu não posso matar, porque se eu matar, Deus me castiga. Se eu matar, Deus vai complicar a minha vida, como se o problema estivesse em Deus que elaborou esse critério, e não no meu coração que odeia o outro ao ponto de querer matá-lo. Se Deus tivesse um critério diferente, se matar não fosse um problema para Deus, o meu coração poderia continuar odiando e matando, que não haveria problema. O problema meu é Deus e o seu critério inacessível. Mas esse critério, de alguma forma, ele precisa ser utilizado. E quando ele precisa ser utilizado? Ele precisa ser utilizado na infantilidade. Então, quando uma pessoa chega para mim e diz assim, pastor, pode isso? Quando a pessoa já vem nesse ponto, eu já falo, não pode. Por quê? Porque criança é que vem com pode e não pode. E criança não pode. A realidade do Evangelho é para os experimentados, para os adultos. Existe uma progressão nesse processo. E o texto de Gálatas vai dizer que a lei, ela serve de aio. Aio é um tutor. É quando uma criança perde os seus pais, recebe uma herança, não tem como administrar aquilo, então elege-se um aio, um tutor. Este cara vai ficar cuidando dela, cuidando das suas coisas, até ela chegar à maioridade. Quando ela chegar à maioridade, ele perde a sua função e ela passa agora a viver a partir da sua consciência e da sua condição de adulto. Nós vivemos esta infância da humanidade, a adolescência da humanidade, mas a Bíblia fala da plenitude dos tempos. Então, quando você pega, se você for analisar bem com carinho, assim, aquela criança que foi nascendo, Jacó, aquele povo que daria origem ao descendente da mulher, quando você pega ali Israel, 430 anos dentro do Egito, quase que sendo gestado, e depois ele é parido. Quando a gente confronta com Apocalipse capítulo 12, isso fica mais interessante para a gente. A mulher dando à luz no deserto, e Satanás levantando seus exércitos para tentar engolir a mulher, mas a terra abre, traga água. Aquilo é o povo de Israel que está nascendo, dali virá uma criança. Nós temos uma boa notícia para o mundo, qual é? Um menino vos nasceu. Não é isso que os pastores disseram? Então este bebê, este povo, este grupo que sai do Egito, de um lado como um bando de escravos, e que Moisés entrega do outro lado como uma nação, esse povo está começando, está engatinhando na sua caminhada. E criança você trata assim.
o jeito de Deus tratar Israel é um jeito de se explicar a nós enquanto humanidade. Ele então coloca uma nuvenzinha de dia. Eu fico olhando essas mamães com os carrinhos e aquelas fraldinhas que ficam em cima assim protegendo para que o sol não pegue. Deus colocou lá a nuvem de dia. E à noite? À noite ele colocou lá uma coluna de fogo, né? Ele quer aquecer, ele quer proteger. E o que ele fazia com a comida? Não, a comidinha caía do céu, era o maná, a codornize, é a papinha na boca. E como é que você trata com criança? Criança é não, então Deus começa, não matarás, não roubarás, não adulterarás, não. A linguagem da lei é não. Por quê? Porque é necessário. Se eu não falo não ao meu filho, eu tenho um filho de 3 e um filhinho de 11. Então, o de 11 eu já estou entrando numa outra fase, que é a fase de ter que explicar o porquê do não, né? Deus viveu esta fase também. Quando você chega no período dos profetas, o que você tem é um Deus se explicando o porquê do não. Cara, vocês não vão tomar esse caminho. Mas por que não? Não, porque se tomar esse caminho vai acontecer assim, 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 assado. E eu vou ter que fazer isso, isso, isso e isso. É como você interage com um adolescente. Você começa a dar alguma responsabilidade para ele. Você começa também a explicar, dar consciência a ele. Ó, se você não quiser estudar, o que vai acontecer é o seguinte, você vai tirar nota ruim. Se você tiver nota ruim, o pai vai arrancar o videogame de você, cara. O pai não tem nada a ver com o videogame, ele não gosta do videogame. Eu não gosto de videogame. Eu tenho a ver com o meu filho. Mas o meu filho ainda é infante. Ele ainda é teimoso. Ele ainda não tem experiência. Aquilo não se tornou aquilo que a gente chama de autonomia. Não é uma lei, uma consciência dentro dele. Ele ainda acha que... O meu filho de 11 anos, quando eu converso com ele, eu falo, meu Deus do céu, filho, você tem 11 anos, cara. Como é que você acha isso, né? Ele tem umas convicções, você fala, não, filho, eu sei, isso aí vai... Ele está caindo no brejo, assim, você está vendo ele se atolar com o pescoço lá dentro, e não vai dar certo. Não vai, filho. Mas como é que o senhor sabe que não vai? Não, é que eu já atolei aí já, ué. Já me falaram que não dava certo, eu duvidei, fui e me atolei. Então, você tem essas fases. Deus vai tratando também o povo de Israel dessa mesma forma. Ó, é assim que funciona. Levantava o profeta dava uma voz, e aquela voz sempre parecia dura ao povo de Israel. Por quê? O que parece duro para nós? Eu vou explicar para você o que parece duro para mim e para você. Duro para mim e para você, uma palavra dura para mim e para você, é uma palavra que nos contraria. Então sua mãe fala assim, bem, querida, esse namorado aí não é bom para você não. Pronto, essa é uma palavra dura. Filhão, você não vai nesse lugar. Pronto, essa é uma palavra dura. Isso cria um vulcão dentro de você. Você vai dando um vulco-vulco em você assim, e você não consegue nem dormir de novo. Mas por que eu não posso? Meus amigos vão, eu não vou. O pai é ruim, o pai vira o cão. Por quê? Porque contrariou uma coisa chamada vontade. Você quer ser governador da sua vida. E esquece, dentro de uma estrutura saudável, o seu pai e sua mãe já trilharam aquele caminho que você quer trilhar. E quando chega ali pelos 15, 16 anos, vira uma tensão. Porque são nesses momentos que acontece aquilo que a gente chama de briga de gerações. Então, às vezes, você fala uma palavra maldita, ou seu pai fala, ou sua mãe fala, e aquilo marca você profundamente, gera rancor no seu coração, gera mágoa. Por quê? Porque eu não entendi o momento. Como pai, talvez eu não entendi. Como filho, talvez eu não entendi.
Eu não consigo sublimar aquela estrutura, eu não consigo pensar o que de fato está movendo meu pai falar aquilo, minha mãe falar aquilo, meu filho dizer aquilo. Será que o que aconteceu para o meu pai se destrambelhar desse jeito, para minha mãe falar o que falou? E aí a gente vai ficando assim um período onde o pai tem dificuldade para conversar com o filho com o pai. E lá na frente, normalmente existe uma tendência de voltar, né? Você começa a ter as experiências, começa a ver que seu pai e sua mãe estavam corretos em muitas das coisas que eles lhes disseram. E daí você começa a ver que aquilo não é mais uma lei fora de você, mas que aquilo passou a ser experiência sua, ou seja, consciência sua, ou seja, autonomia. Uma lei dentro da minha cabeça, dentro de mim, não uma lei na cabeça do outro, na boca do outro, fora. Começa a ser minha experiência. Normalmente você vai voltando, você vai se aproximando, você vai... Pai, mãe, você tinha razão, é verdade, tal. E o Senhor vai usando essa estrutura para dizer que na vida cristã, tem muita gente que começa a vida cristã e que ela precisa desesperadamente dos nãos. Não faça isso, não vá naquele lugar, não toque naquele negócio, não. Então, só que isso funcionou até a vinda de Jesus, amados. A lei nos serviu de aio para nos conduzir até Cristo. Como que é seu nome, querida? Diego. Eu sou o aio, dá a mão para mim. Eu vou pegar na mão dela e eu vou conduzir até o Diego, que Diego é o Cristo. Pega na mão dela. Então, isso é um aio. Depois que Cristo chegou na história, eu que sou o aio, sou a lei, perdi minha função. Pode voltar lá, meu amor. Dá para entender isso? Até Jesus Cristo, a lei serviu de aio. Eu preciso que um povo gere uma criança. Que criança é essa? Jesus, o Cristo. Como eu faço para esse povo não desintegrar? Eu preciso proteger ele. Como? Eu vou dar papinha na boca, eu vou dar calor, eu vou dar sombrinha. E é o seguinte, quem tentar tocar nesse povo aqui, eu arrebento. Quem tentar mexer nesse... Mas veio Cristo. E aí a gente vai achando que fé cristã é uma mistura de lei com graça. É uma mistura de lei com evangelho. Não, o evangelho é legal, a boa notícia é que um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Mas também nós precisamos dos não. Depende, irmão, você precisa do não... Você precisa falar para mim em que estágio você está da fé cristã. Porque nós somos convidados a uma outra realidade. A realidade que passa por uma transformação de coração, não uma transformação de conduta apenas. Porque transformação de conduta, eu quero dizer para você que o escotismo pode produzir na sua vida. O budismo pode produzir na sua vida. O exército pode produzir na sua vida. Eu lembro quando eu fui me alistar, eu fui refratário. E aí eu peguei apto A no ano que eu fui. Apto A ia para Brasília. E daí eu fui lá, pelo amor de Deus, pedi para minha mãe ir lá falar com o homem. E eu estava numa fase meio rebelde, a minha mãe falou, não, vou deixar, você vai lá para o exército, você vai ver, você vai voltar outro. O exército muda você também. Tem gente aqui que fez tiro de guerra, sabe como que funciona? É sim senhor, não senhor. O cara nunca chamou o pai de senhor, a mãe de senhora, chega lá, tem que chamar o bigodudo de senhor, às vezes escapa um você lá, Deus o livre. O exército pode mudar a sua conduta. Mas Deus não quer mudar a sua conduta. Deus quer mudar o seu coração. Deus quer te dar um novo espírito. E aí, Paulo vai dizer que existe essa estrutura que está o tempo inteiro confiando na carne. O que é confiar na carne, queridos?
Confiar na carne é achar que pode se manter em acordo com Deus a partir de uma conduta. A partir de uma estrutura moral pré-estabelecida. Eu não fumo, não bebo, não mato, não falo palavrão, vou na igreja. Então a sua relação com Deus é estabelecida e pautada nesse critério. Paulo vai dizer: meu Deus do céu, o que vocês estão fazendo da cabeça? Vocês acham que vocês podem confiar na carne? Eu muito mais. É mesmo, Paulo? Por que você acha que você pode confiar tanto assim? Primeiro porque eu sou hebreu de hebreu. Eu sou puro. Não tenho mistura. Segundo que eu sou da tribo de Benjamim. Você sabe lá o que é isso, filho? Quando houve a divisão entre o reino do norte e o reino do sul, quem ficou no sul é Judá e Benjamim, que foi considerado puro. O resto, as outras 10, foram por norte, que foram gerar os samaritanos, os impuros. Quando havia uma guerra naquele tempo, tinha um lema que dizia assim: saiamos à batalha porque Benjamim já puxou a espada. Era a tribo que, rapaz, eram os caras. E ele está dizendo: eu sou da tribo de Benjamim. Segundo a lei, você podia ser um cara da lei, você podia ser um cara bacana na lei. Mas entre os caras bacanas da lei, os caras que faziam tudo certinho, existia um grupo mais top, que eram os fariseus. Segundo a lei, fui fariseu. Mas aí existe uma outra estrutura, que ainda distinguia os caras que eram entre os fariseus. Ele dizia assim: segundo a justiça que havia na lei, eu era irrepreensível. Acho que só o Fabinho lá que leu o texto comigo. Irmão, você já imaginou o que é isso, querido? Você já imaginou, já transportou aqui para a sua realidade o que Paulo está dizendo? Cara, eu sou daquela turma que anda, que observa a lei, mas aquela turma que é considerado santo por observar a lei. E não só isso, eu sou daquela turma que é irrepreensível do ponto de vista da lei. Pega a lei e coloca do meu lado aqui, ó. Você não vai ver nenhuma incoerência entre ela e eu. Mas sabe, tudo isso que eu era, eu considerei como refúgio, como esterco, como pior que esterco. E eu não quero falar o que é pior que esterco. Tudo isso que você acha que te dá a condição de ser melhor do que o outro, que acha, que te faz acreditar que a bênção de Deus em seu favor nada mais é do que um pagamento de Deus em face do seu comportamento, que faz você pensar que você não é como os demais homens. Tudo isso que te distingue, que você admira, esse melhor lado que você quer mostrar para as pessoas, esse lado adequado, certo. Então, Paulo vai dizer assim: eu considerei tudo isso aí um esterco, para ser achado nele, sem ter justiça própria, senão a que vem de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Você acha que Deus não conhece você? Você acha que Deus não me conhece? Você acha que Deus não conhece cada rachadura existencial? Cada medo seu, cada pecado seu, cada motivação errada, coisas que ninguém conhece, coisas que você esconde até de você. Você acha que Deus, para te amar, precisa
de um gabarito, precisou de que você, de alguma forma, correspondesse a um ideal que ele gerou de você, para que então ele pudesse, em vendo você satisfazer esses gabaritos, amar você, abençoar você. A Bíblia vai dizer que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Pecadores. E aí tem um texto que eu queria ler com vocês, que está lá em Colossenses capítulo 2, é uma cartinha para frente de Filipenses aí. Eu vou ler a partir do verso 16. E o texto diz assim: ninguém pois vos julgue. Olha, é o seguinte, moçada, eu não quero que ninguém julgue você. Mas por que alguém iria me julgar? Aí ele diz aqui: por causa de comidas e bebidas. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida. E por que mais? Ou dia de festa. Crente não pode festejar. Ou de lua nova. Ou de sábado. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que havia de vir. Porém, o corpo é de Cristo, ou outra versão diz, a realidade encontra-se em Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, com pretexto de humildade fingida e de culto dos anjos, baseando-se em visões, inchado, enfatuado, sem nenhum motivo na sua mente que é carnal. E não retendo a cabeça, do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado pelas juntas e ligaduras, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a esse tipo de ordenança? Tal como, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro. Segundo os preceitos e os ensinamentos dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo. O cara vai ficando inchado. Falsa humildade e rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade ou contra o desejo da carne. Esta carta de Colossenses, Paulo está combatendo um pensamento que a gente chama de gnóstico. E o pensamento gnóstico, ele tem duas maneiras de se manifestar: o crente e o profano. Então o profano ele diz assim, o espírito e a matéria não tem nada a ver uma coisa com a outra. O espírito é puro e o corpo é desgranhento. Então, nada do que você faça no corpo tem algum significado espiritual, porque o espírito já está tudo certo. Então, se você quiser tocar o terror no corpo, fique à vontade. Não importa o que você está fazendo no corpo, tudo isso não vai valer para nada. O que importa é o que você é no espírito. Só que existia o jeito dos crentes ver isso. Como que é isso? Já que a carne é essa desgranhenta e o espírito é um negócio legal, eu preciso massacrar a carne. Tanto uma vertente quanto a outra estão sustentadas pelo mesmo pilar, o braço humano. Um acha que pode fazer de tudo, e o outro acha que não pode fazer nada.
Dá para entender isso, meus amores? Estou tentando falar do jeito mais simples possível. A gnose, ou o pensamento gnóstico, ela é dicotômica, ela divide. Existe o sagrado e o profano. Jesus acabou com isso. Jesus, quando a mulher samaritana disse assim para ele: viu, vocês, os judeus, dizem que o lugar que se deve adorar é lá em Jerusalém. Nós, os samaritanos, dizemos que o lugar que se deve adorar é aqui no Monte Gerizim. E ele diz: mulher, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Senhor como? Em espírito e em verdade. Acabaram-se as geografias, os lugares sagrados. Sagrado sou eu. É por isso que eu sou considerado pela palavra de Deus um templo do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em mim. É por isso que o lugar em que eu piso é terra santa, não por causa da terra, por causa de mim. É por isso que não importa aonde eu vá, o reino de Deus lá está chegado. É por isso que quer eu coma, quer eu beba, ou quer eu faça, judeu, eu posso fazer qualquer outra coisa de uma forma que o nome de Deus seja glorificado. E como que o nome de Deus é glorificado? Quando Ele é visto em nós. Então, quando isto acontece, quando eu morri, quando a Bíblia diz: se morreste com Cristo, se você participou do seu sofrimento, da sua morte, isto aconteceu com um propósito. Qual? Que a vida da ressurreição se manifestasse em você, pura e simplesmente. De tal forma, amados, que vida cristã não pode ser medida do lado de fora. Tem gente muito adequada e que vai parar no inferno com toda a sua adequação. E que tem gente que você olha e fala: rapaz, como é que Deus salvou essa Inaia? Você fala... É óbvio que isso vai mudar o seu comportamento, mas ele é algo que é gerado a partir da sua relação com Deus e a partir de uma vida nova com Deus. Se não, amado, você vai precisar de alguém tutoriando a sua cabeça, dizendo: não toque nisso, não manuseis aquele outro. Olha, é sábado, não posso sair dia de sábado, só se for para ir na igreja. Olha, não vai naquele lugar, não vai naquele... Ele está dizendo: gente, se você morreu com Jesus Cristo, por que você se sujeita a essas ordenanças? Se você morreu com Cristo para o mundo, por que você se sujeita a esse tipo de coisa, como se você vivesse no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis? Todas estas coisas estão fadadas ao desaparecimento pelo uso. Sabe o que significa, irmão? Significa assim: como que funciona essa estrutura? Você tem um problema psicológico muito sério, eu e você temos. Paulo descreveu ele muito bem lá. Ele fala assim: eu não conheceria o pecado se ele me dissesse: não cobiçarás. Alguém falou para ele assim: não cobice, Paulo. Aí ele vai dizer assim: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, produziu em mim toda sorte de concupiscência. Quando eu vivo na perspectiva do não pode, isso é lei. E a lei é igual a juntar gasolina e fósforo aceso. Quando alguém fala assim: não pode, eu vejo meu filhinho, filho. Mateus, não põe mais a mão na televisão, que ele gosta de esfregar a mão na tela, assim. Você olha, quando desliga, fica aqueles negócios. Aí ele fica assim, sabe, a mãozinha dele, assim, eu estou olhando, e ele... Parece que tem um negócio. É isso que a gente é, irmão. Senão o que você faz é o seguinte: você segura o monstro. Só que quando você segura o monstro, ele é desse tamanhozinho assim, Você engole esse monstro e fala: não posso. Esse bicho vai se criando lá dentro. Vai virando um vucu-vucu. E você fala: pô, não posso.
Eu não posso. Aí daqui a pouco você está lá sossegado, de repente vem aquele negócio e fala... E cada vez que você fala não posso, é como se você desse uma ração para esse monstro. E daqui a pouco você fica, eu não posso. E quando vier esse troço, irmão, isso vai arrebentar com a sua vida. É o que Paulo está dizendo. Eu não conheceria a lei se a lei não me dissesse, o pecado se a lei não me dissesse não cobiçarás, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, produziu em mim toda sorte de concupiscência. O Evangelho não é uma repressão da vida velha, é uma expressão da vida nova. É Cristo vivendo em mim a esperança da glória. Eu posso estar em todos os lugares em que glorifique a Deus, em que eu estou ali com esse propósito. Jesus não se restringiu a nenhum deles. Aliás, foi contestado por isso, porque ia em lugares que a religião dizia não vá. Mas ele não ia lá para... Ele ia lá para dizer assim, é chegado a vós o reino de Deus. O que você é por fora, amado, depende daquilo que você é por dentro, não o contrário. Não adianta você ser presbiteriano, batista, metodista, calvinista, assembleiano, qualquer ista que você quiser. A pergunta é, qual que é o seu coração? O Espírito de Deus habita em você? Se o Espírito de Deus habita em você, então você é chamado à caminhada, e a caminhada é a caminhada da verdade, da liberdade e do amor. É dar razão a Deus, mesmo quando aquilo contraria a sua vontade. Por quê? Porque você, pela experiência, pela caminhada com Deus, que é Pai, foi descobrindo que Ele tem razão. Que tudo que Ele fala em relação a você, é porque Ele quer que você viva. É o que Ele disse lá atrás, Ele disse assim, 2 caminhos estão postos diante de vós, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Se cheirar cocaína fizesse bem para o coração, Deus era um traficante. O pecado só é um problema para nós porque mata. E aí não importa se é cheirar cocaína ou se é trabalhar demais. Eu atendi uma moça que ela estava caindo os cabelos, estava com 39 quilos, e que ela descobriu que estava com problema o dia que ela ia na empresa, ver quem estava trabalhando no dia da folga dela, pedir para a pessoa ir embora para ela poder trabalhar no lugar da pessoa. E trabalhar é um negócio ético, valoroso na nossa sociedade. Pecado é o que mata. Isso é o que Deus falou lá no Gênesis. Não come, que se comer você vai morrer. Então, amados, para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Não vos torneis a meter debaixo de jugo de servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei, separado estáis de Cristo. Vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Os caras falam assim, mas pastor, se o senhor pregar assim, o pessoal vai surtar, vai fazer tudo errado. Que vá. Não sou eu quem inventou o Evangelho, foi Deus. Eu não posso falsificá-lo para que você tenha um comportamento melhor. Agora, se o Evangelho tocar a sua vida, vai andar com seu pai. Aí eu quero ver se a sua vida não muda. O filho mais novo chega assim, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. O que o pai faz? Toma aqui, filho. Ah, mas aí o senhor é louco, né, pai? Como é que você vai fazer um negócio desse, pai? O sonho da igreja é o fica e fica. O sonho da igreja para os jovens é o fica e fica. Há quanto tempo estou convosco sem jamais desobedecer uma das tuas ordens? O que adianta? Ficou. Obedecia tudo.
Mas tudo que ele obedecia só endurecia o seu coração. Só serviu para tornar ele ainda pior. Para não celebrar com a vida do irmão que volta. Para não amar. O outro, quando voltou com uma consciência nova. Disse assim: meu Deus, na casa do meu pai nem os empregados passam por essa coisa que eu estou passando. Eu vou voltar lá e eu vou dizer: pai, eu pequei. Se tem uma oração que Deus ouve, é essa, gente. Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Ele providencia toda a sua santidade na minha e na sua direção. Porque para pecador, Deus tem a santidade de Jesus Cristo. Mas para todo aquele que bate no peito e diz assim: Deus, eu quero te agradecer demais, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, adúlteros, malfeitores. Antes jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. Ele diz assim: este não volta justificado para sua casa. Vai depender dele. E a Bíblia fala que quem quiser se justificar pela lei, vai viver pela lei. Mas pela lei ninguém será justificado diante de Deus, diz o Senhor. Eu quero viver a verdade. Eu quero fazer o que é bom. Mas saiba de uma coisa: se você vê alguma coisa boa e verdadeira na minha vida, pode ter certeza que isso é um milagre. Porque mau e mentiroso é o que eu sou. Mas isso que eu sou foi crucificado com Jesus Cristo. E a vida que eu vivo aqui no meio de vocês, na carne, eu vivo na dependência, na confiança, na fidelidade, na fé do Filho de Deus. Ou Ele me sustenta, ou eu vou ser, no máximo, um hipócrita, um ator fracassado. A única maneira da minha vida dar errado é se Jesus der errado. Porque eu não tenho mais nenhuma esperança em mim mesmo, eu não confio na minha carne. E à medida que você anda com Jesus, isso vai ficando mais claro para mim e para você. Paulo, ele começa, no começo da sua caminhada, eu estou encerrando, dizendo assim: eu que não era digno de ser chamado apóstolo. Ele anda mais um pouquinho na sua caminhada, ele diz assim: eu, o último de todos os santos. Antes ele pegava os 12, colocava na frente dele, ele era o 13º. Depois ele caminha mais um pouco, ele pega toda a cristandade, coloca na frente dele, ele é o último. Aí no final da carta dele, da vida dele, quando ele está já entregando, guardando a fé, ele diz assim: eu, o principal de todos os pecadores. Dá para entender a mudança, amados? E é por isso que ele vai dizer que ele não confiava na carne dele, mesmo tendo todo esse pedigree. Ele esperava em Jesus Cristo ser achado nele, não tendo justiça própria, senão a que vem de Deus. Evangelho, amados, simplesinho, mas libertador, de um Deus que ama inexplicavelmente gente que não merecia ser amada, mas Ele não ama porque Ele é movido pelo que você pode fazer, pelo seu mérito. Amar é o que Ele é. A Bíblia vai dizer que Deus é amor, e o amor ama. Eu falo que eu não gostaria de ser amado por Deus. Vocês não sabem o tamanho do orgulho que vai dentro do meu peito. De vez em quando o Espírito Santo lança uma luz, eu falo: meu Deus, eu sou o tipo de cara, eu falo, que queria ser admirado por Deus. Olha que presunção. Eu sou aquele cara que eu gostaria que Deus olhasse e falasse assim: pô, Alexandre, valeu a pena salvar. Olha que moleque pancada, bom, moleque lê a Bíblia, pastor, né? A família dele é legal. Mas eu sei que Deus sonda o meu coração, e Ele conhece o meu íntimo.
Nada há oculto diante dele. E aí eu falo, mas ele ainda me ama, este amor me constrange. Mas é o que Paulo falou lá em Coríntios também, né? O amor de Cristo nos constrange. Se o amor de Deus por você não mudar a sua vida, o seu medo do inferno não fará. Poderá mudar o seu comportamento, mas isso a cadeia também faz. Às vezes você não mata o seu vizinho com medo de ir para a cadeia, mas você no seu íntimo o assassina, dizendo assim: fulano não significa nada para mim. Isto não é evangelho, amados. O evangelho é Deus mudando, te dando a mim e a você uma nova natureza, fazendo de nós novas criaturas, gente do céu, gente que está cheia de defeito ainda por causa da sua carnalidade, mas que tem dentro de si o Espírito pronto, e este Espírito clama: Abba, Pai, Pai, perdão, Pai, santifica o Teu nome em mim. Só Tu podes tornar santo o Teu nome em mim. Eu tenho uma relação histórica com o Teu nome. As pessoas me associam contigo, Pai. Por isso, não deixe, em nome de Jesus, que o Teu nome seja envergonhado por minha causa, Senhor. Não porque eu estou com medo do inferno, porque eu quero ser abençoado, é porque eu Te amo, Pai. E sabe por que eu Te amo, Pai? Porque o Senhor me amou primeiro, como a Bíblia vai dizer. Evangelho é liberdade, amados. Evangelho é entrar e sair. Entrará por mim, sairá e achará pastagem. Amém, moçada de Deus? Pai, quebranta o nosso coração e dá-nos a graça de confiar no Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, Senhor, e confessamos a Tua palavra que Jesus Cristo é a nossa vida. Santifica o Teu nome no meio dessa moçada, no meio das nossas vidas, Senhor, e manifesta o Teu rosto, a Tua glória através de cada vida aqui, Senhor. Abençoe o irmão que nos assiste pela internet também, que a paz seja na casa dele, e que a Tua palavra, Senhor, toque cada vida, Senhor. Vivifica a Tua igreja nesta cidade, em nome de Jesus, e dá-nos a graça, Senhor, de viver na Tua presença todos os dias da nossa história, de tal forma, Senhor, que o Senhor seja glorificado. Amém. Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.